Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma quinta-feira aí abençoada para todos. Meus amados irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui para responder duas perguntas que me foram feitas nesse período aí próximo do Carnaval. A primeira pergunta foi: pastor, eu posso participar de bloquinhos de Carnaval, de rua e de festas aí de Carnaval? E eu quero incluir, né? Será que eu posso participar de desfile de escola de samba no Rio, em São Paulo, em algum outro lugar, ou talvez até mesmo em Salvador, ou em qualquer outro lugar que tenha carnaval, Recife e tudo mais? Eu posso participar dessas festas? E a segunda pergunta foi: a minha filha foi convidada, na verdade convocada pela sua escola, eles vão fazer lá uma festa de carnaval, e a minha filha foi convidada. Eu posso ou não mandar o meu filho para essa festa? Eu vou incluir nessa pergunta aqui também a questão é que agora, né, algumas famílias estão realizando aí festas de carnaval familiar. Eu devo participar ou não? Bom, a primeira questão que a gente tem que tratar é uma questão cultural. Vamos pensar no carnaval do ponto de vista cultural. Sobre o envolvimento do carnaval como uma festa pagã, como a chamada festa da carne, não há a menor dúvida. Tentar explicar aqui os contornos espirituais do carnaval é bobagem. Todo mundo já sabe que o carnaval é uma festa constituída no paganismo. Então não há muito o que se dizer sobre as suas origens e tudo mais, porque isso aí todo mundo já sabe, todo mundo sabe que o carnaval tem as suas origens realmente no paganismo. Além disso, nós vamos pensar aqui agora nas repercussões práticas. O que de bom nós conseguimos com o carnaval? Será que nós podemos alcançar uma evolução espiritual ou até mesmo como indivíduos durante o carnaval? Será que é isso que é fomentado? É fomentado ali, por exemplo, coisas boas, moralidade na vida das pessoas ou não? Ou o que é fomentado? Então, eu acho que com essas duas respostas aqui a gente já poderia dar aí boas direções em relação a responder essas perguntas. Outra questão que não pode fugir da nossa vista é que a cultura ela não é neutra. Qualquer coisa que seja cultural, ela tem o seu viés, seja ele um viés cristão ou um viés pagão. E a pergunta é: o carnaval, ou poderemos aqui citar, tá, outras festas, por exemplo, o Halloween, já falei sobre isso aí alguns meses atrás, ou talvez também a gente pode pensar aqui nas festas aí do mês de junho, né, as festas juninas. Então, todas elas são expressões culturais e não existe cultura neutra. Tá? Então, acho que com essas três respostas a gente já poderia caminhar bem. Eu teria aqui um quarto elemento, né, quarto ou terceiro, agora não me lembro, mas enfim, eu teria aqui um outro elemento para dizer, que é às vezes a defesa das pessoas. Ah, pastor, mas se eu não for, eu não vou dar um bom testemunho. Na verdade, eu penso o contrário, tá? Quando você fala com um familiar seu que você não vai numa festa porque isso afronta a fé cristã, na verdade ele vai achincalhar você ali naquele primeiro momento, mas isso no futuro vai ser um grande testemunho para ele. Ele não vai se lembrar, você pode ter certeza, no momento do aperto ele não vai se lembrar que você foi na festa, mas no momento do aperto ele vai se lembrar que você não foi, e você não foi porque você é um cristão. Penso eu dessa maneira, tá bom? Pastor, você falou da cultura, você falou do seu próprio raciocínio em relação ao testemunho, você falou das repercussões, e o que a Bíblia diz? Bom, o apóstolo Paulo, ele trata de um assunto parecido com esse em 1 Coríntios capítulo 10. Lá, qual era a questão? Se poderia comer a carne que era vendida no mercado. Carne essa que vinha de sacrifícios pagãos, ou seja, eles faziam lá o culto pagão, a carne que sobrava lá, o que eles faziam? Eles pegavam essa carne e vendiam no mercado. E a pergunta dos coríntios é: será que nós podemos comer essa carne? Será que nós podemos comprar essa carne aqui que foi usada lá num sacrifício pagão? O apóstolo Paulo vai responder aqui, eu quero ler o texto com vocês e fazer algumas ponderações. 1 Coríntios capítulo 10, se você puder, abra aí, nós vamos ler a partir do versículo 1 aqui, que diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E nem se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Bom, primeira parte do capítulo aqui, Paulo vai dar 4 exemplos que aconteceram com o povo lá na travessia do deserto. A questão da murmuração, a questão do bezerro de ouro, a questão também de Balaão e as mulheres moabitas. Mas qual é o ponto aqui? É a preocupação de Deus com a influência de práticas pagãs no meio do seu povo. Lá em Êxodo capítulo 34, versículo 15, o Senhor ele faz uma advertência direta. Ele fala o seguinte: acautelem-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês. Olha o que Deus está falando. Cuidado com o povo da terra, porque quando eles forem fazer as suas festas idólatras, eles vão convidar vocês. E aí Deus finaliza dizendo, e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios, ou seja, poderão levá-los a experimentar das festas deles. Então, a primeira coisa que Paulo faz aqui é um referente com o Antigo Testamento, dizendo que no Antigo Testamento nós temos vários exemplos de práticas pagãs adotadas pelo povo de Deus e que trouxeram problemas para o povo de Deus. E Paulo finaliza dizendo o seguinte, que vocês não serão tentados além das suas forças, mas se vocês forem tentados, suportem. Paulo não diz, mas se vocês forem tentados, vão, aceitem, participem. Não, suportem. E uma outra advertência importante, Paulo, aqui é para dizer o seguinte, aquele que está em pé, cuide para que não caia, ou seja, existe essa possibilidade. Aí Paulo continua dizendo aqui, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? O que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não! Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Irmãos, o que Paulo faz aqui na segunda parte, depois de chamar Israel como exemplo, é nos chamar à meditação. Esse é um dos grandes sinais da fé cristã.
A fé cristã, ela não é por meio de imposição, mas ela é por meio da consciência. O que Paulo faz aqui é chamar o sacrifício de Cristo, chamar a ceia do Senhor, o pão e o cálice, para dizer o seguinte: que aliança existe entre esses dois cenários? Ele fala aqui sobre mesa do Senhor e mesa dos demônios. Então, o que ele diz para mim e para você é: julgue você mesmo. Você acha que é prudente beber da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Você acha isso prudente? Paulo fala. Você acha isso sensato? Ah, mas é uma coisa simples, pastor, feito por crianças, do meu condomínio. Eu estou tendo ali a oportunidade de testemunhar. Você acha isso sensato? Você acha isso ingênuo? Paulo está perguntando aqui. É possível comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Mas Paulo não para aí. Ele vai tratar agora da teologia. Qual a teologia? A teologia da liberdade. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma por causa da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Se participo da refeição com ação de graça, por que sou condenado por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nem se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo faz agora? Teologia da liberdade. Ele vai ensinar sobre a liberdade cristã. E ele vai usar aqui uma expressão que era muito comum na cidade de Corinto. Tudo é permitido. E Paulo acrescenta. A cidade de Corinto dizia, tudo é permitido. Paulo diz, mas nem tudo convém. Ele repete, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ele começa dizendo isso. E a partir daí, ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer, comam tudo no mercado, sem perguntar. Porque você não vai ficar questionando, olha, isso aqui foi feito por um cristão ou não? Mas ele fala, se alguém disser, isso foi sacrificado a ídolos, não coma. Pergunta: carnaval, sacrificado a ídolos ou a Deus? Se alguém disser, isso é sacrificado a ídolos, não coma. Acho que a resposta está dada, né, pessoal? Acho que a resposta está dada. Bom, mas ele não para por aí. Ele vai dizer o seguinte, e aqui é o ponto central da teologia da liberdade cristã. Assim, versículo 31, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é uma pergunta importante. Pastor, eu vou porque lá, enquanto eu estiver vestido com fantasias, bebendo, não bebendo talvez, mas só participando, dançando e tudo mais, eu estou glorificando a Deus. Se você tiver essa consciência de que você vai ali e Deus vai ser glorificado, amém. Outro ponto, né? Cuidado, porque Paulo fala para não escandalizar nem judeus, nem gregos, nem a igreja. Então você acha que postar uma foto num sítio cheio de gente, muita gente bêbada,
isso vai glorificar a Deus? Postar na internet, por exemplo? É uma pergunta, tá? Não tô falando, não tô querendo ser sommelier de rede social, não, irmãos. Eu tô só ponderando para vocês pensarem. Para vocês pensarem. Será que isso glorifica a Deus? Será que Deus vai ser glorificado se você postar uma foto exuberante, né? Vou dizer, usar essa expressão aqui para tentar ser bem sensível. Será que Deus vai ser glorificado? A pergunta que temos que fazer é: será que Deus vai ser ou não glorificado com a minha participação nessa festa? Seja do condomínio, com amigos em um sítio e tudo mais. Ah, pastor, então a gente tem que fazer um retiro e todo mundo ir para dentro de casa nesse dia. Não, nós vamos viver a nossa vida normal. É feriado, nós vamos descansar. Se tivermos oportunidade de descansarmos num sítio, vamos fazer isso. Mas, se a carne foi sacrificada a ídolos, não coma, diz o apóstolo Paulo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Essa é a interpretação que eu faço desse texto. E aí alguém pode dizer, mas pastor, é oportunidade de evangelismo. Olha só o que Paulo fala. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem. O que acontece muitas vezes? Em muitos casos, não estou dizendo em todos, nós temos aí grupos que fazem evangelismo durante esse período. Eu sei que a Jocum faz, outras agências missionárias fazem, tudo bem. É uma questão estruturada, tá? Então eles estruturam para fazer isso. A pergunta que eu faço é, seja sincero com você mesmo. Você está querendo de fato evangelizar para o bem do outro, ou você está usando a desculpa do evangelismo para participar da festa? E eu não estou querendo aqui julgar, estou fazendo uma pergunta para você responder para você mesmo. Paulo fala aqui, ó, estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Às vezes o bem do outro vai ser você não participar. Uma das coisas que mais testemunham para as pessoas não é a nossa capacidade de como cristão se ajustar à cultura deles. Uma das coisas que mais testemunha para as pessoas é falar para elas, olha, eu vivo no mesmo mundo que você vive, mas eu tenho uma cultura completamente diferente. E eu convido você a participar dessa cultura. Ou a igreja não é contracultural. A igreja, que eu digo mesmo, a comunidade da fé, ela é contracultural. Tudo que nós vivemos e ensinamos ali é o que a cultura ensina o contrário. Então, amados irmãos, eu convido você a ponderar com cuidado. Eu não quero aqui criar, né, um problema para você, nem criar aí uma confusão na sua cabeça. Eu sei que tem muito ensino sobre isso, se você abrir a internet. Talvez você veio de uma igreja, eu vim de uma igreja, que dizia para mim o seguinte, não tem problema nenhum você participar. Vá, apure o carnaval mesmo, e lá testemunho de Cristo. Ora, irmãos, isso não encontra apoio nas Escrituras. Não encontra. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês é pondere com cuidado. E se a sua consciência não te julga, não te condena, se você não vê na palavra de Deus aqui, como eu vejo de maneira muito clara o ensino de que não devemos participar, ok. Outra questão é cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com o testemunho para a igreja, porque Paulo fala sobre isso aí. Não tornem motivo de tropeço. Nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja. Como os novos convertidos vão encarar se eles presenciarem por meio das redes sociais, até num testemunho ali nos corredores da igreja, que você estava pulando o carnaval? Como eles vão encarar isso? Então, cuidado para você não ser motivo de tropeço. Tá certo, pessoal? Bom, eu acho que deu para falar muita coisa aí. Eu sei que o tema é polêmico, é difícil. A minha ideia aqui é lançar um pouco de luz sobre ele, mas eu sei que talvez vai suscitar mais questões, né, aí sobre isso. E aí você pode me chamar no meu pessoal, enfim, eu tô aqui à disposição para tentar esclarecer aí as possíveis dúvidas, tá bom? Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.